Regra de substituição, parte indefinida. Vou fazer outro quando a gente tiver integrais definidas, tá? Qual é o nosso problema e por que a gente tem essa regra? Diferente da derivada, que se a gente tivesse um produto, a gente pode simplesmente fazer sempre a mesma regra. Para quem não lembra, derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Para a derivada, funciona muito bem. Existe uma regra que funciona para todos os casos de produto. Na integral, não vai funcionar assim. Se eu tenho uma função vezes outra função, eu não sei como resolver, certo? Não existe uma regra geral. Então, o que a gente vai fazer é, dependendo de como é esse produto, dependendo, na verdade, nem precisa ser um produto, dependendo de como for essa função, é que a gente vai ter uma regra de como resolver. Então, a gente não vai passar a olhar como produto, quociente, função composta. A gente não vai separar integrais nesse tipo de caso. A gente vai separar as integrais conforme elas são, qual é o formato delas. Então, infelizmente, a gente não tem uma regra boa que nem em derivadas. E a primeira regra que a gente vê é uma das mais úteis, é a que mais aparece, ajuda bastante. Se a gente for usar duas regras, por exemplo, normalmente uma é substituição, porque ela deixa a conta mais pequenininha, fica um pouco mais fácil de resolver. Então, o que diz a regra de substituição e para quais tipos de funções eu posso usar a regra de substituição? Se temos uma integral da forma, essa forma bem feia aqui, o que acontece? A gente faz uma substituição e chega em outra integral. Vamos ver o que a gente tem aqui. Observa que a gente vai trocar a função, aqui é uma composição, a gente vai trocar a função de dentro por u, certo? E como a gente ainda tem mais x na nossa conta, inclusive a nossa variável aqui é o x, a gente tem que trocar toda a informação por u, vendo que a gente vai chamar um pedaço da nossa conta de u. Mesma ideia de limites lá, se a gente troca o x por outra variável em um lugar, a gente tem que trocar em todos os lugares pela mesma variável, certo? E o que acontece? Esse g' é um preço que a gente vai ter que pagar por transformar o dx em du. Então, o que vai ser o nosso du? É o g' vezes o dx, ou ainda o g' dx. Para quem não lembra, isso vem da parte de diferencial, certo? De como a gente calculava diferenciais. Então, é um preço que a gente vai ter que pagar por transformar o dx em du. Então, eu não posso simplesmente escrever que o dx é igual a du. Existe um preço aqui a ser pago por essa transformação. Então, tudo isso daqui passaria a ser o nosso du. Então, o que acontece? Em vez de escrever essa função, ela vai passar a ser uma função um pouco menor. Não necessariamente essa função f seja fácil de resolver, mas ela diminui o tamanho da nossa conta. Repara que antes aqui eu tinha um produto e pelo menos aqui um produto a menos eu vou ter, certo? Olhando assim, às vezes é meio difícil de enxergar. Com exemplos, fica um pouco mais tranquilo. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Vai ser calcule as integrais. A gente não vai fugir muito disso agora no começo. E o primeiro é esse exemplo aqui. Então, o que a gente tem que primeiro ver é que essa função aqui está exatamente nesse formato. A gente tem aqui ó, uma composição e repara que se eu derivar a parte de dentro, daria 2x, que é exatamente o que tem aqui multiplicado. Certo? Então, ela está exatamente nessa condição aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de u1 mais x². Por isso, chamando o u de 1 mais x², a gente vai ter que o du vai ser o quê? É só a gente derivar esse lado aqui. Qual que é a derivada desse lado? 2x dx,
certo? Dx porque a gente está derivando. Derivamos em relação a u, derivamos em relação a x. Para equilibrar, lembrando que tem aquele preço a ser pago para trocar o du pelo dx. E aí, olha o que vai acontecer. Se eu marcar essa parte aqui como sendo u, repara que é o que a gente tem aqui, e o du ele vai ser quem? Eu vou trocar 2x dx por du. Então, isso daqui, todas essas informações, eu vou trocar por du. Olha o que vai acontecer. O que vai sobrar da minha integral? Vai ficar integral. Bom, essa raiz, repara que ela não mexeu, ela é nossa f aqui, ó. Então, ela ficou ali. Ficou raiz de quem? Ficou raiz de u. E o que sobrou? Bom, todo o resto da nossa conta virou du. Então, du. Então, repara aqui, resolver esta integral é a mesma coisa que resolver essa integral. E, melhor parte, essa integral aqui, a gente sabe resolver. Como é que resolve essa integral? Bom, isso é a integral de u na meio, du. E agora sim, a gente pode resolver ela. Vai ficar u na meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais constante. Porque a gente está trabalhando com integrais indefinidas. E aí, que resolver isso daqui vai ser o quê? Meio mais 1 é 3 meios, dividido por 3 meios mais constante. E isso aqui é 2 terços, u na 3 meios mais constante. Mas a nossa variável não era u inicialmente. A nossa variável inicial era x. Então, o que a gente faz agora? Em vez de escrever u, a gente passa a escrever x. E a nossa solução vai ser 2 terços de 1 mais x quadrado na 3 meios mais constante. Será que isso está certo? Será que essa conta louca que a gente fez é verdade? Bom, o exemplo mais simples para a gente conseguir resolver isso é simplesmente derivando essa função. Então, qual seria a derivada dessa função aqui? Vou colocar o mais c, se bem que a gente já sabe que ele vai dar zero. Regra da cadeia, baixa o expoente, 3 meios. Tira 1 do expoente, então é 3 meios menos 1. 1 é 2 sobre 2, isso vai dar meio, certo? Mais a derivada da parte de dentro, que é 2x, mais a derivada constante, que é 0. O 2 vai embora com o 2, o 3 embora com 3, vai sobrar raiz de 1 mais x quadrado vezes 2x. E o que é isso aqui? É exatamente ao que a gente queria integrar. Então, de fato, a integral dessa função é essa função aqui. Então, é uma propriedade que funciona. Ela funciona para todos os casos? Não, ela não funciona para todos os casos. Ela funciona para alguns casos. Alguns casos onde eu vou conseguir essa situação aqui. Vamos fazer mais exemplos? Vai ficar bem mais claro? Mas a ideia, então, é que a gente consiga sempre usar, pelo menos nesse videozinho, a gente consiga sempre usar essa propriedade ali. Tá aqui, então, o nosso segundo exemplo. A gente está nas mesmas condições, porque se eu pegar essa função aqui e derivar, ela vai estar aqui. Ou não. Porque quando eu derivo essa função, eu tenho 4x ao cubo. E aqui eu tenho só x ao cubo. Onde foi parar esse 4? Esse 4, essas constantes da derivada, elas não nos incomodam. Elas não nos incomodam por um motivo muito simples. Eu poderia colocar um 4 aqui embaixo e eu poderia colocar um 4 aqui multiplicando. Esse 4 com esse 4 deu 1. E eu tenho agora aqui bem direitinho a nossa conta. Então, ele não nos preocupa muito essas constantes que sobram da derivada. Então, essas constantes, vocês vão ver que elas não são preocupantes. Se faltasse um x, por exemplo, se a gente derivasse aqui, tivesse 4x ao cubo, e aqui fosse um x quadrado, bom, aí sim a gente tem um problema sério, porque nos falta x. Mas, se são só constantes,
As constantes a gente consegue dar um jeito, substituindo por 1. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chamar o U de x na 4 mais 2, e aí eu vou derivar os dois lados. O U é o du, e aqui a gente tem 4x ao cubo dx. Lembrando que a gente estava montando essa continha para poder jogar fora o dx. Eu não posso simplesmente trocar. Como esse 4 aqui, ele me falta no nosso problema, diferente da letra A, que a gente tinha o 2 na nossa conta, o que a gente faz? A gente pode, com as constantes, passar ela para o outro lado. Ela está multiplicando, ela viria para cá, dividindo. E eu posso fazer isso daqui. Aqui tem um detalhe bem interessante. Tem muitos videozinhos que passam os x também, tá? Isso é feio matematicamente falando. Não é a coisa mais correta do mundo. Por quê? Porque a nossa ideia é que quando a gente escrever a próxima integral aqui, não exista mais x na nossa conta. Então, assim, é um hábito muito ruim de se utilizar. É um hábito matematicamente errado, tá? Muitas vezes as coisas funcionam, vocês acabam cortando, mas não é um hábito bom. Então, não criem isso como um hábito. Vocês só podem jogar as constantes. O resto tem que ir embora tudo aqui, só aparecer o U, certo? Como vai acontecer agora? Observa que quando eu substituir, vai ficar assim. Essa parte aqui é o nosso U, tá aqui. E o que vai acontecer? O x ao cubo dx, x ao cubo junto com o dx, quanto que ele vai valer? Eu vou substituir ele por 1/4 dx. Opa, 1/4 du. Então, o que sobra? Não sobra nenhum x na nossa conta. Quando eu for escrever aqui, vai ficar a integral, o cosseno de u vezes 1/4 du. Repara que não existe mais nenhum x. Então, tá tranquilo, eu posso continuar minha conta. Esse 1/4, ele vai vir para fora da integral, porque ele é uma constante. E aqui, pronto, eu consigo resolver com facilidade. Qual que é a integral de cosseno? Bom, uma função que quando eu derive de cosseno é seno de u, porque a nossa variável é u. Tem que cuidar para não colocar um x no meio da conta. Não terminamos ainda, porque a nossa variável inicial não era o u, é o x. Então, basta a gente substituir. Vai ficar 1/4 seno de x na 4 mais 2 mais constante. Qualquer dúvida, deriva esse cara aqui, que a gente vai encontrar exatamente o exercício inicial, certo? Vamos fazer mais alguns para a gente ficar com a ideia bem marcada, certo? Letra C. Então, repara que aqui não está aparecendo muita coisa, repara que eu não tenho um produto, eu só tenho uma composição, e esse negócio vai funcionar ou não. Então, esse negócio das integrais é meio chato. Lógico que nesse videozinho as coisas vão funcionar, mas no geral a gente tem que meio que conhecer as funções, saber mais ou menos o que acontece, saber quais são as regras que a gente pode utilizar para descobrir qual que seria a melhor maneira de resolver. Como aqui a gente tem uma composição, vou falar que o U vai ser a parte de dentro, 3x mais 1. Quando eu for derivar, a gente vai ter que o du, ele vale 3 dx. Constantes a gente acabou de ver, elas não nos incomodam. Eu posso escrever 1/3 du como sendo o meu dx. Aí, a gente faz o teste para ver se os x vão sumir. Como é que vai ficar? Bom, essa parte aqui eu vou chamar de u, e o meu dx, só o dx, ó, ele vai ser 1/3 du. Repara que vai sumir todos os x, ficou tudo de acordo, então podemos escrever integral de raiz de u vezes 1/3 du, certo? Só substituir com as informações que a gente tem aqui. Com o tempo, prática, vocês podem não fazer mais essa parte de verde no começo. É interessante fazer para não se atrapalhar.
e conferir, ver se de fato tá tudo ok. Então, isso aqui vai ficar 1/3 integral de u na meio, du. U na meio, basicamente, a gente já decorou, porque u na meio mais 1, isso vai ficar u na 3/2, e quando eu dividir por 3/2, eu vou inverter, então eu vou ficar com 2/3 u na 3/2 mais constante. Já usamos tanto a raiz quadrada que a gente já decorou. Reparem que a gente usou, inclusive, aqui, ó, no exercício da letra A. Então, deixar um pouco mais bonitinho, eu vou escrever aqui 2/9 e em vez de u, a gente precisa da nossa variável inicial. Então, 3x mais 1 na 3/2 mais constante. E já está se tornando quase que rápido a gente resolver essas contas, então a gente já pode ir para a letra D. E repara que a letra D é um quociente, então, que nem eu falei, as regras integrais, para a gente resolver integrais, elas não separam produto, quociente ou coisas do tipo, elas separam por modo como são apresentadas as funções. Aqui, por que as coisas vão todas funcionar? Olha que interessante, se eu chamar o u como 1 menos 4x², qual que vai ser a derivada dessa parte aqui? Quanto vai valer o nosso du? Ele vai valer menos 8x dx. Ou ainda, esse menos 8 que está atrapalhando, ele passa como divisão. Então, menos 1/8 du vai ser x dx. E o que acontece quando a gente olha para essas informações aqui na nossa integral? Aqui embaixo, a gente tem o u e esse x com esse dx, ele vai valer menos 1/8 du. Então, repara que na nossa conta sumiu todos os x. E se sumiu todos os x, a nossa conta tá muito boa. Vou fazendo devagarzinho, mas as constantes, elas normalmente a gente já pode colocar direto lá fora, certo? Vocês vão ver na próxima linha que isso vai funcionar. Mas vamos devagarzinho. O que a gente não pode esquecer? A divisão. O que aconteceu embaixo? Ficou raiz de u e essa parte de cima ficou menos 1/8 du. Aqui sobra 1. Não sobra 0, né? Sobra 1. A constante pode ir para fora. Menos 1/8 integral de 1 sobre u na meio du. Então, reparem que as constantes a gente pode automaticamente colocá-las para fora. E aqui eu ainda não consigo resolver, não é a mesma coisa dessa aqui de cima. Por quê? Porque ela estava numa divisão e eu não sei resolver divisão, então eu preciso primeiro colocar isso como u na menos meio du. Bom, esse eu não lembro de cor o resultado, então eu vou escrever menos 1/8 u na menos meio mais 1. 1 é 2 sobre 2, então é meio. Então é u na meio dividido por meio, mais constante. E aqui, simplificando, a gente vai ter menos 1/8 vezes 2 na u na meio, mais constante. Podemos simplificar o 2 com o 8. E aí, a gente vai ter menos 1/4, que multiplica 1 menos 4x², porque a gente não quer o u, a gente quer o x, na meio, mais constante. O que acontece? Se eu derivar essa função, eu vou voltar para a função que eu queria integrar, certo? Bom, tá ficando tranquilo, vamos fazer mais um. Estava faltando exponenciais por aqui, então tá aqui o primeiro exponencial. Esse caso, ele é bem simples e se a gente pensasse um pouquinho, a gente conseguiria resolver ele sem usar a substituição. Se a gente gastasse ali uns minutinhos, a gente consegue encontrar uma função que quando a gente derive, dá exatamente isso daqui. Não é um caso muito difícil de se resolver, mas vou fazer por substituição e depois a gente vê que dá certinho.
Como é que eu vou fazer? Eu vou falar que U é 5x, certo? Então, o meu du vai ser 5dx. Por quê? Porque eu derivei esse lado aqui. E esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui o du. Então, repara que eu vou conseguir substituir o dx e vou conseguir substituir ali em cima. Então, o meu x, de fato, vai sumir. E vai ficar como a minha conta, integral de e na u, e em vez de dx, a gente escreve 1/5 du. O 1/5 vai embora e eu vou ter a integral de e na u du. Integral de e na u é a mais difícil que existe, porque a integral de e é difícil, então isso vai ficar e na u mais constante. Eu não quero u, eu quero x, então vai ficar e na 5x sobre 5, porque eu preciso substituir aqui de volta, mais constante. Repara que se eu derivar esse cara aqui, é bem tranquilinho, é facinho a gente fazer. Constantes ficam paradas, derivada de e na 5x vezes a derivada do expoente, que é 5. Esses dois caras vão embora, e na 5x. Nem coloquei a constante, porque a gente já sabe que derivada constante é 0. Então, um exemplinho bem rápido com e na x, que fica bem simples. Vou fazer ainda um último exercício nesse daqui, que ele tem uma certa questão especial, que é a tangente de x. Repara que talvez a gente nunca tenha parado para se perguntar nenhuma função que quando eu derivo está dando tangente. Por quê? Porque não é tão simples assim. Uma função que quando eu derivo de tangente não é uma função assim, um seno, um cosseno, não é uma coisa tão bonitinha desse jeito. Então, o jeito mais simples é usar a substituição. Tá, mas se a gente for olhar lá para o começo, a gente não tem nada parecido com essa situação. Pelo menos está escrito só tangente de x. Eu não consigo enxergar uma outra função para que eu possa fazer uma substituição. Então, como a gente pode resolver tangente? Primeiro de tudo, a gente faz uma pequena substituição. Em vez de escrever tangente, a gente escreve seno sobre cosseno. Pelo menos agora a gente tem mais de uma função. E o truque é chamar a parte de baixo de u, ou seja, cosseno de x vale u. O que acontece? Bom, quem vai ser o nosso du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno de x, dx. Esse menos nos atrapalha um pouquinho, porque na nossa conta não tem menos. Então, joga ele para o outro lado, certo? E a gente tem que o seno de x dx vale menos du, certo? E olha que interessante, o x vai sumir, porque isso aqui vai ser u e isso daqui vai ser menos du. Então, vai dar certo a nossa substituição. E a nossa conta vai ficar como? Vai ficar a integral de 1 sobre u vezes menos 1 du. O menos vai embora e a gente fica com a integral de 1 sobre u. Integral de 1 sobre u, a gente já sabe, a gente já está quase craque, que qual é a função cuja derivada é 1 sobre u, enquanto a gente não consegue falar que a integral de 1 sobre u é o ln, é só pensar do contrário. Então, fica menos ln, o menos por causa daqui, de u. Lembrando que eu já falei do módulo, que a gente sempre vai usar o ln em módulo para a gente não perder a parte negativa dessa resposta. Logicamente, isso aqui não tá bom desse jeito, porque a gente está com a variável u. Então, vai ser menos ln do cosseno de x mais constante, certo? Uma coisa interessante é que a gente pode ainda reescrever isso daqui. Em alguns aplicativos aparece como resposta ln de secante de x. A mudança de um para o outro se dá por propriedades de logaritmo e de trigonometria. Esse menos pode ir para expoente, a gente vai inverter
a fração aqui dentro e acaba que a gente tem essa resposta também. Mas, professora, derivar esse cara aqui de fato vai dar certo? Não vou levar em consideração o módulo ali, vamos considerar pensando só em caras positivos. Olha o que acontece, vai ficar menos derivado ln, 1 sobre o nosso x, que no caso é o cosseno de x, vezes derivada de dentro, que é cosseno, menos seno de x. Esse menos vai embora, sobra seno de x sobre cosseno de x, também chamado de tangente. Então, reparem que de fato isso funciona. Então, uma função cuja a derivada seja tangente de x não é uma coisa tão bonitinha. Já começa a mostrar que integrais para a gente é meio problemático. A gente já vê isso porque a gente resolveu, usando a mesma propriedade, quocientes, só funções compostas com produtos também. Então, a gente tem aqui vários casos. Esse aqui é a regra de substituição. Agora, exercícios para treinar bastante essa regra.